de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! O descanso é a alegria que fortalece trabalhadores e trabalhadoras, renovando suas energias e permitindo que retomem o trabalho com mais vigor, foco e criatividade. Por isso, o TV Sintese está em seu recesso de final de ano. Então, todos os sábados até o dia 27 de janeiro, você vai assistir a nossa retrospectiva 2023. O programa de hoje é um especial com a professora Ana Lúcia. Desejamos a todos e todas um ótimo programa. Boa tarde, professora Ana Lúcia. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. E boa tarde também a todos os telespectadores que nesse momento nos assistem. Ana, se a senhora tivesse que discorrer a sua trajetória na luta em defesa da classe trabalhadora, por onde você começaria? Tem uma pré-história, né? Que é exatamente a história da minha família, de meu irmão, que com 16 anos já estava no Partido Comunista e começa a ser perseguido pelo golpe, pela ditadura, né? Civil-militar. E então, assim, no processo de reabertura política, década de 70, eu acompanhava minha mãe nas manifestações, pequenas manifestações, mulheres corajosas, e aqui vai a nossa homenagem à memória da poeta Núbia Marques, né? Bom, e aí, no início da década de 80, eu conheço um grupo de jovens recém-formados, ingressando na rede pública de ensino, em um curso sobre educação e sociedade da professora Bárbara Freytag. Eu estava como técnica da Secretaria de Estado da Educação e logo após esse curso eu fui convidada a assumir a coordenadoria pedagógica da Secretaria da Educação, que era a COTEP. Então eu comecei a coordenar reuniões pedagógicas na Secretaria da Educação, onde a gente estudava a temática. 1980, 1981, em plena transição política, nós estávamos assim num período efervescente, né, de publicações de teses, de mestrado, muitas publicações dos nossos intelectuais que estavam exilados e que já estavam retornando ao Brasil, publicando suas obras, né, a exemplo do Paulo Freire. Desde 1977 que nós tínhamos a Pedagogia do Oprimido, mas começa a edição de vários dos seus livros e, portanto, a revista Educação e Sociedade, ela começa a ser reeditada. Então, é todo um processo de transição com muito debate, com muita luta, né? E começamos a estudar os textos e tinha uma certa dificuldade de entendimento, porque a maioria dos textos tinha uma linguagem que nós, oriundos de uma geração de uma ditadura, né, nós não tínhamos, por exemplo, acesso à leitura marxista, a não ser a geração de meu irmão pelo Partido Comunista, que liam, mas na universidade, o período que eu entrei, de 70 a 73, a gente não tinha acesso à leitura marxista. Então tinha uma certa dificuldade de leitura. E o professor Diomedes também sugeriu que a gente deveria conhecer o Estatuto do Magistério, que tinha sido aprovado em 1973 e que nós precisávamos conhecer os nossos direitos com mais profundidade. Então, nós articulamos, né, o estudo teórico, né, nós articulamos a parte de conhecimento da realidade, portanto, a gente visitava as escolas para saber exatamente as maiores dificuldades, que era o alto grau de reprovação, de evasão, que até hoje permanece muito alto. E estudava ao mesmo tempo os nossos direitos. É aí que começa meu engajamento na luta a partir desse pequeno grupo, que eles estão fundando também o Partido dos Trabalhadores, né? Aliás, eles já tinham fundado em fevereiro de 1980, 10 de fevereiro, e a gente começa a ter muita identidade e o professor Diomedes liderava esse grupo. Professora Ana Lúcia, a gente vai voltar aqui um pouco no tempo para poder contar essa história, para você contar para a gente mais um pouco dessa história. Veja só, pessoal, em 1979,
Preocupada com a junção da teoria e da prática na defesa da escola pública, a professora Ana Lúcia desempenhou papel de liderança profissional, participando da chapa Renovação nas eleições da diretoria da Associação dos Profissionais do Magistério do Estado de Sergipe, APMESE. Em 1988, houve um congresso estadual, do qual a professora Ana Lúcia, por estar na oposição, não participou, que transformou a APMESE em Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe, o Sintese. Sendo eleita por 2 mandatos a presidente do nosso sindicato, entre os anos de 1992 e 1998. Ana, agora vamos falar um pouco desse processo do Sintese, né? Da conquista desse sindicato, da transformação da APMESE no Sintese. Vamos contar essa história para o pessoal de casa. Vamos contar essa história, vejam. Esse grupo de oposição, né, enfrentava uma associação extremamente conservadora, porque, na verdade, a APMESE surge num acordo de professores no Palácio, no governo do Dr. José Hollenberg Leite, em 1977. E a função era de associação mesmo, então tinha um jornalzinho que publicava os nossos aniversários e todos os anos, quando tinha reajuste salarial e a inflação era muito alta, e o governo do Dr. Augusto Franco, ele recuperava a inflação. Então tinha ali aquela homenagem ao governo e tal. É exatamente esse grupo de jovens que chegam na rede estadual que nós vamos constituir a oposição já com a linha sindical. Então, nós começamos a cobrar assembleia, deliberações, pauta de reivindicação, né? E isso vai somando essa luta, vai crescente essa luta. E em 1984 tem exatamente a greve. Em 1979, esse grupo, né, que é constituído, recém-constituído, disputa a APMESE, e aí é muito interessante que nós vencemos em Aracaju e em Propiá, onde tinha a liderança do professor Vajão, e fomos muito bem votados também em instância, mas perdemos. E por que perdemos? Porque nós concorremos com os diretores das DR, das Diretorias Regionais de Educação. Eles renunciaram o cargo e formaram uma chapa, né, para concorrer conosco. E a gente, ainda inexperiente, concordou em filiar até as vésperas da eleição. Então, ia no banco, pagava, e nós fomos ingênuos, a gente não tinha recurso para estar pagando de ninguém, a gente mobilizava para que o professor fosse pagar a mensalidade e ter direito ao voto, né? E, portanto, os municípios, só ganhamos nesses 2 municípios do interior e da capital, né? E aí fomos derrotados. Mas aí a gente já estava se fortalecendo e em 84 nós comandamos essa greve, né? Foi uma grande greve. Depois dessa greve, essa direção renuncia. E a partir daí entra numa crise profunda a APMESE, porque era assim, eles chamavam a assembleia em Itabaiana, porque uma das lideranças, a irmã era diretora regional de educação de Itabaiana, então tinha facilidade do auditório lá em Itabaiana, e não tinha edital de convocação, nós não sabíamos, mudava a direção. Bom, enfim, em 1986... então, nós resolvemos formar o Centro dos Profissionais de Ensino, o CEPS. E aí a nossa oposição era muito forte aqui na capital. Só que ao formarmos o CEPS, né, nós desfiliamos da APMESE. Né, nós nos desfiliamos da APMESE. E o CEPS, assim, não conseguia consignação em folha, porque era o governo Valadares, e o governo Valadares teve o apoio desse agrupamento que dirigiu a APMESE e não autorizava a consignação. Nós fazíamos rifas e fizemos, eu acho que em 88, uma grande feira, que era a campanha salarial, colocando a Feira da Miséria na educação. E foi muito interessante a experiência. Cada escola de Aracaju, os professores discutiram de que forma eles iam contribuir com essa feira. Então, muitos levaram salgadinho para vender, outros levaram disco, vinil, livros, né? Então, tinha muita coisa assim ali na Praça Fausto Cardoso. Nós fizemos essa grande feira e, paralelo a essa nossa feira, a APMESE estava fazendo uma assembleia
e nessa Assembleia aprovou a greve, né? Na verdade, foi em 1986, 86, 87. Uma greve sem consensuar, porque nós formamos uma comissão unificada, CEPES e APIMESE, sem discutir conosco, né? Foi uma greve extremamente complicada, nós passamos 28 dias em greve. O CEPES, o dinheiro todo que nós arrecadamos na feira, tivemos que pagar uma nota na TV, no Canal 4, TV Globo, né, colocando que o CEPES estava saindo da negociação, porque nós não estávamos concordando, né, tentávamos reuniões e não conseguíamos, então nós saímos da negociação. Com 28 dias, a greve terminou, a greve sem nada, sem nenhum ganho. Bom, e aí continuamos no CEPES. 87 não houve greve, 88 então a gente já estava dialogando de forma muito articulada, né, com o Sindicato dos Funcionários do Estado e com o Sindifisco e com a saúde também. Então fizemos uma grande greve estadual, né, dos trabalhadores de todas essas áreas. 89, nova greve, greve unificada. Campanha de Lula, né? Muita tensão, né? E nós éramos CEPES, né? Ainda não era Sintese. 89 já tinha o Sintese, né? Mas a gente continuava com CEPES. Sim, vocês ainda não tinham ganhado. Não. Aí nós continuamos CEPES. Bom, enfim, já era Sintese, nós avaliamos que não dava para continuar com o Centro dos Profissionais, porque, pela nova Constituição, quem tem direito de negociar toda a pauta trabalhista é o sindicato, né? Não são as associações. E daí a gente resolveu se filiar ao Sintese, nós encerramos com o CEPES e fomos disputar as eleições. As eleições tinham que acontecer em 1991. Só que a direção não aceitou a nossa filiação, né? De mais de 500, 600 pessoas. E aí nós entramos, Deda, nosso advogado, entrou na justiça. E começamos todo um processo, o sindicato estava muito desgastado, né? Sem uma pauta, sem método de luta e tal. Enfim, eles resolveram chamar para a negociação e marcar a data da eleição. Então, a eleição aconteceu no início de junho de 1992 e eu acho que no dia 17 de julho de 1992 nós tomamos posse. Aracaju deu uma vitória esplêndida, né? Tinha a urna de nós termos 91%, 93% dos votos. E o interior nós conseguimos 40%. E tem um dado histórico também para nós mulheres, né? Pela primeira vez o Sintese tem 3 chapas concorrendo, todas mulheres. Nós conseguimos, acho que os 63% ou foi 64% dos votos, né? E assumimos a administração em julho de 92. Professora Ana, tudo que você está contando aqui mostra para a gente que a sua atuação intelectual, política, seja na escola, né, no chão da escola, dentro do sindicato, como parlamentar, sempre foi pautada na defesa de uma educação que norteia, que busca como norte o processo de emancipação social. Então, nesse sentido, como é que você avalia a educação no Brasil hoje? Olha, a educação no Brasil hoje passa por uma profunda crise, talvez uma das maiores crises que a educação já vivenciou, né? Nós estamos totalmente dominados, né, pela teoria empresarial, né, tratando a escola pública como uma mercadoria, com um projeto neoliberal extremamente forte, né? E hoje essas fundações, né, ligadas ao grande capital, querendo controlar e mandar totalmente na educação pública desse país. Haja visto aí não só a reforma do ensino médio, mas também toda essa visão privatista da educação básica, né?
da educação básica. Quer dizer, você não, em geral, quem administra não entende do chão da escola, nunca vivenciou o chão da escola, não sabe dos desafios. Então, essa educação neoliberal, ela veio dominando e nós precisamos reagir. Mas para reagir você tem que conhecer. Você precisa conhecer exatamente o que é esse ensino médio, o que são esses itinerantes pedagógicos. Isso é um absurdo. Quer dizer, está negando a educação mais ampla, integral. Uma educação integral no ensino médio é uma educação politécnica, é uma educação que você tem o conhecimento propedêutico, quer dizer, o conhecimento de todas as áreas, e você tem o conhecimento do mundo do trabalho, né? E, portanto, a sua cognição ela é muito mais ampla. E ela se adapta, sim, ao mundo do trabalho, mas porque você tem uma cultura geral muito mais sólida, o seu raciocínio, sabe, é muito mais rápido, né? E não esse sofrimento. E outra coisa, quer dizer, essa tecnologia como fim e não como meio. Esse é outro problema. Não sei se vocês viram ontem as manchetes colocando que está comprovado, mas é claro, isso é o óbvio, que as crianças que moram embaixo de viaduto estão tendo problema sério, mas é evidente, viaduto não é para ser humano morar, residir, né? Tem que ter casa digna. Tem que ter vida digna nesse país, não é possível, mais de 500 anos, e é esse sofrimento, essa exclusão e cada vez mais a concentração de renda. E o professor e a professora precisam entender que esse modelo de concentração de renda, ele interfere exatamente na escola, no pedagógico, na avaliação do nosso desempenho. Tudo isso reflete, sim, o modelo econômico que está associado ao modelo social e ao modelo cultural. Professora Ana, diante desses anos todos de luta, foi deputada, foi secretária, recebeu recentemente o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Sergipe. Um recado para os trabalhadores e trabalhadoras sergipanos diante da sua experiência. A mensagem que eu deixo é de nós refletirmos sobre o nosso papel na sociedade. Nós temos uma função primordial de fazer com que as pessoas pensem sobre o mundo que vive. E o pensar leva a agir. Agir para mudar, para transformar. Nós não podemos aceitar mais essa exclusão, não podemos aceitar mais esse nível de preconceito, de ódio. Quer dizer, é um preconceito racial, onde a maioria da população, nós somos negros, e a maioria da população negra é de pardos e pretos. E o racismo contra o preto é pior do que contra os negros. Quer dizer, o racismo também, o preconceito contra as regiões. Nós, nordestinos, sofremos muito preconceito, desde a nossa linguagem, a nossa forma de expressar, né? A nossa forma de ser. Então, nós precisamos... Isso tudo tem que ser discutido no chão da escola. O chão da escola tem que passar os bens culturais. Não é para treinar um menino em capoeira, não é para treinar um menino no teatro, é para que as expressões que circulam na sociedade circulem também na escola, para que a nossa escola tenha vida. E para que essa escola tenha vida depende muito de nós, professores e professores, da nossa união, da nossa garra, da nossa vontade de transformar essa sociedade. Professora Ana Lúcia, muito obrigada. Você não tem ideia do prazer imenso que eu senti em estar aqui conduzindo essa entrevista com esse ícone da educação, aqui estreando o nosso quadro, ícone da educação, com essa mulher de luta, essa guerreira, Ana Lúcia. E eu tenho o prazer de estar com a jovem jornalista que, no tempo de estudante, eu já o conhecia, enquanto estudante de jornalista. Muito obrigada, Ana. É isso, minha gente. Nossa primeira edição do quadro Ícone da Educação fica por aqui. Obrigada por sua atenção. A gente se vê no próximo sábado. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria